Olha, um gás, ele é composto de átomos ou moléculas que estão ali com um certo grau de agitação. Eles se movem ali no movimento aleatório livremente. Muito bem. Como eles têm um certo grau de movimento, eles têm ali uma energia cinética ali associada. Aí a gente pode somar a energia cinética de todos os átomos e moléculas ali que estão compondo o gás. Se a gente somar a energia de todo mundo ali, a gente vai ter uma grandeza que a gente dá o nome para ela de energia interna. É a energia interna de um corpo. A energia interna de um corpo, no caso de um gás ideal, vai ser dada pela soma da energia cinética de todas as moléculas ou átomos que compõem o corpo ali. Então, essa energia cinética para um gás monoatômico é dada por essa equação aqui, ó, 3 vezes de nRT. Esse N é o número de mols do gás, esse R é aquela constante dos gases ideais, mas o mais importante é você entender esse energia cinética, no caso, isso é igual ao U aqui, tá? A energia interna. O mais importante é você entender que a energia interna ela é proporcional à temperatura do gás. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a energia interna. A energia interna em si, para a gente, não tem grande valor, não. Mas o que tem valor é a variação da energia interna, que é dado por essa equação, ó, 3 vezes de Nr delta T. Ou seja, a variação da energia interna ela é proporcional à variação da temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Se a temperatura não varia, o ΔT é zero, ou seja, uma transformação isotérmica, onde a temperatura fica constante, então a energia interna, o ΔU também vai ser zero, a energia interna se permanece constante. E isso que vai ser o que é importante de verdade para a gente. A gente tem esse entendimento. Ó, aumentou a energia interna do gás, então quer dizer que aumentou a temperatura dele. Diminuiu a energia interna do gás, então quer dizer que diminuiu a temperatura dele. Ó, a energia interna não se manteve constante, o ΔU é zero. Então quer dizer que a temperatura do gás ficou constante. Se a gente fizer um gráfico ali de energia cinética do gás, de todas as moléculas do gás, ou energia interna, né? Em função da temperatura, a gente tem esses gráficos de reta aqui, ó. Aqui nesse caso, uma reta na origem, que quando a temperatura está em Kelvin, e quando a temperatura está em Celsius, uma reta um pouco deslocada para cima, onde a energia cinética é zero quando a temperatura é a temperatura mínima, né? Seria a temperatura onde as partículas perderiam seu movimento completamente. E agora a gente vai tentar sintetizar todos os conceitos ali, ó, de calor, trabalho e energia interna. Eles vão ser essenciais porque a gente vai falar logo em seguida, que é a primeira lei da termodinâmica. Vamos lá então. Olha, a gente tem que ter entendimento de tudo que eu vou falar aqui agora nesse slide, minuciosamente, tá? Em detalhes. Você sabendo isso aqui, você tendo decorado isso aqui, o resto você aplica. Então vamos lá, olha. É importante entender que quando o corpo recebe calor, quando o gás recebe calor, o que é positivo? Quando o gás cede calor, então o gás perdeu calor para o ambiente, cedeu calor para o ambiente, o que vai ser negativo. Então, às vezes o problema vai falar assim, o gás cedeu 30 joules de calor para o ambiente, então o que é menos 30, você tem que inserir o sinalzinho negativo ali. Tem também o caso onde realiza-se uma transformação adiabática. Transformação adiabática é a transformação onde não ocorre transferência de calor, troca de calor com o meio externo. Exemplo, tem 2 casos onde isso pode acontecer. Ou quando o recipiente ele é isolado termicamente, e aí ele tem paredes isolantes ali que não trocam calor com o meio externo, e aí a gente pode considerar que a transformação é adiabática, não troca calor com o meio externo, nem absorve, nem cede calor com o meio externo. Ou quando a transformação é muito rápida, uma transformação bem rápida e não tem tempo de trocar calor com o meio externo. Aí a gente vai ter uma transformação adiabática. Importante demais a gente entender que em uma transformação adiabática, a pressão, o volume e a temperatura vão variar, tá? A gente tem aqui exemplo nesse gráfico de uma compressão adiabática. Olha, o volume diminui, a pressão aumenta
e a temperatura também aumenta. Por quê? Porque você está indo de uma isoterma mais próxima ali para uma isoterma mais externa. Lembra que eu falei que quando você está indo para uma isoterma mais externa, a temperatura aumenta, porque a temperatura de isotermas externas é maior. Se você tivesse indo de B para A, seria uma expansão adiabática. Sairia de uma isoterma maior para uma isoterma menor ali, né? Uma isoterma de temperatura maior para uma isoterma de temperatura menor. E ali nesse caso, o volume aumenta, a pressão diminui, a temperatura diminui também, tá? Quanto ao trabalho, a gente sintetizou aí que quando o volume aumenta, ΔV é positivo, o trabalho é positivo. Então, o gás realiza trabalho sobre o meio externo. Quando o ΔV é negativo, o volume do recipiente está diminuindo, então o trabalho também é negativo, ou seja, o recipiente, o meio externo está realizando trabalho sobre o gás. Quando o ΔV é zero, ou seja, o volume não varia, o volume fica constante, uma transformação isovolumétrica, o trabalho é nulo, o trabalho é zero, certo? E quanto à variação de temperatura e variação de energia interna? Quando a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Quando a temperatura diminui, a energia interna diminui. Então, ΔT positivo, ΔU positivo, ΔT negativo, ΔU negativo. Quando a variação da temperatura é zero, ou seja, a temperatura fica constante, a variação da energia interna também é zero. Ou seja, em uma transformação isotérmica, por exemplo, a temperatura não varia, por consequência, a energia interna também não varia, beleza? Muito bem. Olha lá, vamos falar aí da primeira lei da termodinâmica. Vamos usar para aplicar a primeira lei da termodinâmica uma transformação isobárica. A gente já falou que uma transformação isobárica, o corpo ali, o gás está recebendo calor e ali ele expande isobaricamente, mantendo a pressão constante. Então, a pressão ela se mantém constante e conforme o volume aumenta, a temperatura do gás também vai aumentar. Muito bem, presta atenção. Quando o gás ele aumenta, ele expande, ele exerce um trabalho sobre esse meio externo aqui, ó. Então, o gás está exercendo um trabalho sobre o meio externo. Então, a gente sabe que essa energia aqui, uma parte dela foi para o trabalho. Beleza. Mas a gente também sabe que, pelo fato da temperatura aumentar, a energia interna do gás também está aumentando. Ou seja, o gás está aquecendo, está aumentando a energia interna dele. E ali, a primeira lei da termodinâmica, ela expressa para a gente a conservação da energia em si. A gente sabe que esse calor aqui, ele não se perde nem se cria, né? Ele só se transforma. Uma parte desse calor vira trabalho e outra parte vira energia interna ali, né? Aquece o gás, aumentando a energia interna. Ou seja, a primeira lei de termodinâmica fala que o calor que é injetado ali no gás vai ser transformado em trabalho mais a variação da energia interna desse gás. Mais comumente a primeira lei da termodinâmica é citada dessa forma aqui, ó. Variação da energia interna de um gás é igual ao calor recebido ou cedido por esse gás, menos o trabalho ali feito pelo gás ou sobre o gás, beleza? E aí a gente aplica a primeira lei da termodinâmica em vários casos. Esse é o caso isobárico que a gente acabou de ver. Ó. Suponha uma mudança do estado 1 para o estado 2. A gente está indo de uma isoterma mais interna para uma isoterma mais externa. Então, o corpo está ali recebendo calor, está aumentando a temperatura dele e também está realizando trabalho sobre o meio externo. De forma que o trabalho ali ele vai ser P vezes ΔV. Beleza. Isso a gente já acabou de ver. Agora a gente vai fazer um exercício aqui para exemplificar isso aí. Olha, um cilindro é fechado por um êmbolo que pode se mover livremente. Falou isso, significa que pressão vai se manter constante, transformação isobárica. Um gás contido nesse cilindro está sendo aquecido como representado na figura. Com base nessas informações, é correto afirmar que nesse processo a pressão do gás aumenta? Não, permanece constante. A pressão do gás permanece constante? Ok.
e o aumento de sua energia interna é igual ao calor fornecido. Opa, tem um problema, né? O calor fornecido vai ser igual ao aumento de energia interna mais um trabalho ali. Ou seja, não é igual a quantidade de energia interna que aumenta ali, mais o trabalho vai ser igual à quantidade de calor recebido. Então, a quantidade de calor recebida é maior do que a energia interna, né? Então, não é verdade. Olha, o aumento de sua energia interna é igual ao calor? Não, é menor. Uma parte desse calor aqui vai virar trabalho. Letra C, a pressão do gás aumenta? Não. Letra D, a pressão do gás permanece constante, ok? E o aumento de sua energia interna é menor que o calor fornecido? Sim, porque uma parte dele vai resultar em trabalho mecânico feito pelo gás sobre o ambiente externo, beleza? Fica para cá esse exercício aqui, tá? Vou só dar uma dica que é o seguinte, é uma transformação isobárica. Você tem a pressão e de acordo com o gráfico você tem a variação de volume. Então você pode calcular o trabalho. Trabalho é igual a P vezes ΔV. E ali, com o trabalho e a quantidade de calor que o gás absorve, você calcula a variação da energia interna usando a primeira lei da termodinâmica. Fica para cá esse exercíciozinho aqui também, beleza? E agora a gente vai ver a aplicação da primeira lei da termodinâmica em uma transformação isotérmica. Olha, transformação isotérmica é aquela que ocorre ao longo de uma isoterma, onde a temperatura fica constante. Suponha que, por exemplo, aqui, ó, você tinha um recipiente no estado, você tinha o gás no estado inicial, no estado 1, que tinha o volume 1, e ele expandiu para o volume 2 isotermicamente. Então, o volume do gás ali vai aumentar. Muito bem, mas olha, a gente sabe que é uma transformação isotérmica, então ΔT é zero, a variação de temperatura é zero, se mantém constante. Então, a variação de energia interna também vai ser, por consequência, zero. Quando a gente substitui isso na primeira lei da termodinâmica, olha, ΔU é igual a Q menos W. O ΔU é zero, né? Então, zero é igual a Q menos W. Passa o W para o outro lado da igualdade somando, está subtraindo, ele vai somando. Então, quer dizer, o trabalho é igual à quantidade de calor fornecido. Ou seja, todo o calor que é fornecido ao sistema ali é convertido em trabalho, né? Então, se o calor é positivo, o trabalho é positivo. Ou seja, se você está recebendo calor, você realiza trabalho, você expande e realiza trabalho sobre o meio externo. Se você está cedendo calor, o calor vai ser negativo, o trabalho negativo. Então, quer dizer, você vai diminuir o volume, beleza? Eu não aconselho a decorar isso aqui, ó. Transformação isotérmica, W igual a Q. É muita informação. Eu aconselho a decorar só aquelas relações daquela página dos slides que eu falei, que ela, naturalmente, quando você substitui na primeira lei da termodinâmica, leva você ao resultado que você quer, certo? Vamos fazer esse exercício aqui.